Boa tarde, meus queridos. Eu sou o professor Wellington Araújo, pré-candidato a vereador aqui pela cidade de Valparaíso de Goiás. E hoje nós vamos falar sobre o surgimento do Estado, não é? Muitas pessoas estudam isso, né, em sociologia, filosofia, história, não é? O Estado é uma coisa importantíssima. O nascimento do Estado sempre foi motivo de discussão entre os intelectuais, né? Como surgiu o Estado? O homem vivia em uma forma de selvageria, brutalidade, né? Por isso que se diz um ser não civilizado, né? Vamos supor que você poderia fazer sua casa em qualquer lugar. O mundo era lugar de qualquer um, de todo mundo. Não existia propriedade privada. Só que você resolvia plantar num lugarzinho, resolvia fazer uma casinha. Você está vivendo ali com a sua esposa durante anos, tem sua filha, tal. De repente chega uma falange, um grupo, 2, 3 pessoas, quanto seja, né? Chega na sua casa, queima tudo, leva seus animais, rouba, bate em você, estupra sua mulher, estupra suas filhas e vai embora dando risada. Você vai recorrer a quem? Você é só um, não é? E às vezes uma pessoa que está perto de você está muito longe, né? E aí de repente, esses grupos que se juntam, né? Começam a formar reinados, e a promessa dessas pessoas é te dar segurança. Se você render lealdade a mim, eu te prometo segurança. Você vai poder cultivar, vai poder viver sua vidinha com a sua esposa, suas filhinhas, né? Só que você vai ter que me dar uma parte disso, em troca da segurança que eu vou te dar. Se você estiver nas minhas terras, ninguém vai cuidar de você. E como é que a pessoa dizia que a terra era dela? Através da força, né? Com os brutos que agarinhavam exércitos, né, que tinham o dom do convencimento e muitas vezes era o mais bruto entre todos, né, o que mandava era a espada, o guerreiro mais bruto que comandava aquele exército e tudo mais. Aí começa-se a surgir, né, essa questão do Estado, a necessidade do Estado, a necessidade da proteção, né. E quanto mais você crescia seu exército, você fazia um reinado, tinha outro reinado também, esse outro reinado queria expandir, queria invadir o seu, não é? Aí a necessidade de que o ser humano deixou essa tal liberdade de poder morar em qualquer lugar, montar sua casa em qualquer lugar, plantar em qualquer lugar, para plantar e morar numa determinada região que é protegida por um determinado nobre, né? E esse nobre em troca dá segurança, né? E dá uma legislação a essas pessoas, né? Como a gente tem o caso de Salomão, né? A pendenga entre as duas mulheres. Uma mulher teve um filho e esse filho morreu. A outra teve o filho e o filho viveu, enquanto a outra dormia. Naquele rolo todo, a que perdeu o filho roubou a que teve o filho estava vivo, né? Levou o filho e disse que era dela. A outra, não, o filho é meu, ela roubou meu filho. Não, o filho é meu, não, o que nasceu morto foi o dela. Não, o que nasceu morto foi o dela. E ficou aquela pendenga, né? E aí, como você já tinha o advento do Estado, através do rei, através desse patriarcado, através dessa monarquia, né, que foi adquirida através da força, é o que acontece. O rei vai decidir, não, o filho não vai ser de nenhuma das duas. Eu vou partir essa criança no meio e vou dar um pedaço para cada uma. Você escolhe que lado você quer e você escolhe que lado você quer aí, ó. Um vai ficar com a parte da frente e vai ficar com a parte de trás. A mulher que não era mãe ficou calada. A mãe obviamente falou assim, não, pelo amor de Deus, não mata meu filho. Eu prefiro ver ele vivo na mão de outra mulher do que ele morto. Foi nessa hora que Salomão decidiu que quem era a mãe da criança era a mulher que teve, não é, benevolência, que teve misericórdia, que não quis que o seu filho morresse. A outra não estava nem aí. E o filho dela, na verdade, já tinha morrido, né? Da outra morresse, ela não estava nem aí. Então, quer dizer, estava pensando só em si mesma, né? E a gente começa a perceber que o mundo necessita de mediadores, não é? Há discussões entre as pessoas, entre os munícipes, entre os cidadãos, né? Entre uma nação, ela precisa ser resolvida por alguém, né? As pessoas comuns não têm esse controle, porque senão vão agir e fazer justiça com as próprias mãos, né? Então é preciso ter uma lei, precisa ter uma legislação, é preciso que essas pessoas paguem para que esse governo seja forte, para que esse governo possa proteger as suas fronteiras contra outros países, né?
E aí você vai tendo essa ampliação de nações surgindo, depois você tem tratados entre nações, que aí você faz um governo internacional, né? Aí a gente cria a ONU, essa questão de que a soberania de um país tem que ser respeitada, um país não pode mais enfrentar outro país, essa questão de conquistar outro país na marra acabou, né? Hoje em dia é mais a parlamentação. Então a gente vê que a necessidade e a criação do Estado, ela surgiu exatamente da necessidade do indivíduo, de ter alguém para regulamentar as suas relações sociais, né? E fazer a proteção da sua propriedade privada, dos seus direitos civis, não é isso? E aí surge, com a Hammurabi a gente tem o primeiro conjunto de leis feito pela humanidade, né? A Hammurabi era aquela questão do olho por olho, dente por dente, né? Por isso que eu digo que o Velho Testamento, ele é, em sua maioria, é uma impressão dos próprios homens, né? E não de Deus. Porque o olho por olho, dente por dente, é um código de leis de um homem, de Hammurabi. Ele não disse que recebeu isso dos deuses, foi uma ideia dele, né? Então, uma ideia extremamente mundana, né? Olho por olho, dente por dente, né? Se você matou, você vai morrer. Se você roubou, você vai perder a mão, né? Tanto que se você era um pedreiro, né? E você construísse uma casa para um homem e essa casa caísse sobre a esposa dele, a sua esposa morreria, porque você teria que sentir a mesma dor dele. Então era olho por olho, dente por dente. Então você vê aí a Torá, o Alcorão, né, o Velho Testamento, tudo sendo montado em cima dessa questão de olho por olho, dente por dente, né? O primeiro conjunto de leis da humanidade. É necessário o Estado? É necessário o Estado, porque senão a gente viveria num pandemônio, né? As pessoas viviam uma barbárie total. O meu vizinho tem coisas que eu não tenho, eu vou lá e vou tomar. Se eu for mais forte que ele, né, eu consigo. Se ele for mais forte que eu, ele consegue, me mata e toma o que é meu. Inclusive você tomava as esposas, as filhas de quem você conquistava, escravizava os filhos dele, os empregados dele passavam a ser seus. Então tudo que era da pessoa que você conseguiu subjugar era seu, né? O espólio de guerra. Hoje não. Hoje eu não posso fazer isso com o meu vizinho, hoje eu não posso invadir a próxima cidade, hoje é uma questão muito delicada. Por quê? Porque a criação do Estado deu proteções individuais, não é isso? A proteção da propriedade privada, né? E a criação de uma sociedade com parâmetros, né? Com leis, né? Onde a gente pode realmente viver mais sossegado, né? Lógico que nada é perfeito, não existe a perfeição, né? Se você quer perfeição, meu querido, você faça tudo certo, né? Para que você possa ir para o céu onde há a perfeição. O que também são todas impressões do homem, né? Tudo que a gente tem sobre o que é o céu, sobre o que é Deus, sobre o que é Cristo, são impressões do homem, né? Pode ser que você tenha uma grande surpresa quando você morrer. Pode ser que não. Então, o que nos move é a fé, acreditar. Eu, professor Wellington Araújo, acredito no céu, acredito no Cristo, sou devoto de Maria e acredito realmente na Bíblia Sagrada, mas não podemos misturar o que é a minha fé e o que é a ciência. Eu preciso conhecer a ciência, mas eu preciso ter minha fé. Agora, há pessoas que acreditam que não precisa ter fé, precisa acreditar só na ciência. Isso é de cada um, tem que respeitar isso também. Porque se você tem uma fé num Deus e essa fé você sabe que ela é certa, por que você precisa entrar em atrito para provar que ela é certa? Deixa cada um ter a sua impressão do que é a coisa certa. Porque na hora certa todo mundo vai saber. Na hora certa todo mundo vai ter esse imprint com Deus. E vamos saber quem está certo e quem está errado. Agora você tem que seguir suas convicções. Não adianta você trocar suas convicções por convicções alheias que não vão te levar a nada, não é isso? Um abraço.